Shiva Shambho, eu sou Gayan do Projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Há obras que são monumentais, eu digo de livros, né? Eu gosto muito de livros, eu passei a minha vida toda, né, em meio aos livros, né? E estou lendo um livro fabuloso que se chama Quando Nietzsche Chorou. Nietzsche, obviamente, está se referindo ao filósofo Friedrich Nietzsche, né, o famoso filósofo alemão que nós admiramos muito, né? Não que nós concordemos com a sua linha diretriz de pensamento, mas que nós admiramos muito pela lucidez, pela capacidade de fazer uma filosofia poética, visionária, profética, né? Quem já leu Assim Falava Zaratustra sabe ao que nós estamos nos referindo. Então, Nietzsche é fabuloso, ainda que nós não concordemos com todas as suas afirmações, mas é uma estrutura de pensamento demolidor, né? Então ele é bem do aspecto shivaísta até, porque vem para destruir as crenças arraigadas, os ídolos, né? Quando ele diz que os ídolos têm pés de barro, né? Que toda a filosofia dele é uma filosofia iconoclasta, né? Que vem decretar a morte de Deus, Deus está morto, no sentido de que essa concepção que as pessoas têm alimentado de Deus é uma concepção insustentável, né? E que isso é apenas uma transferência das fraquezas humanas, e não tem como não concordarmos com ele, né? Enfim, mas esse não é o ponto, né? O ponto é o livro, um livro fabuloso, e hoje lendo um pouco desse livro, que ele traz uma construção literária, né, em cima de dados concretos, né, fatos históricos, e ele mergulha ali no início do pensamento psicanalítico ou do surgimento da psicanálise. Tanto que no livro quem vai tratar Nietzsche vai ser o Dr. Joseph Brauer, que é justamente aquele que, juntamente com Sigmund Freud, né, começou esse trabalho da psicanálise. Foi Brauer, que foi um dos melhores amigos de Freud, quem incentivou ele o trabalho da escuta como terapia, né, através dos estudos dele. Tanto que a primeira conduta psicanalítica, que foi com Berta Pappenheim, né, que Dr. Brauer deu o nome, o pseudônimo de Ana O, né, quem realizou isso foi justamente esse amigo, né, e mentor por algum tempo de Freud, que foi o Dr. Brauer, né, Brauer, conforme a pronúncia. E é interessante que o livro pega todos esses aspectos históricos, né, e coloca Nietzsche como paciente do Dr. Brauer, né, Joseph Brauer. E no momento tem uma passagem em que, isso nós lemos hoje de manhã, isso provocou um surto de reflexão. Tem uma passagem que ele conta que ele estava num fraque, num fiacre, né? Que fiacre eram aquelas carruagens, né, que se alugava no tempo. Nós estamos falando do começo da psicanálise, né? O livro é datado em 1882, né? Então não havia ainda o automóvel como nós concebemos. E nós estamos falando da cidade de Viena,
né? Então, em Viena, as pessoas se transportavam através de fiacres, que eram tipo os táxis da época, que eram carruagens de aluguel, que você chamava o condutor e ele te conduzia para algum lugar, né? Os fiacres. Então, o Dr. Brewer estava num fiacre e ele viu um outro fiacre que trafegava um pouco à frente ao lado dele e ele constatou que aquela carruagem estava sem o condutor, né? E ele teve naquele momento um, um surto de medo provocado por aquilo, né? Que ele depois viu que era algo que estava aflorando do inconsciente dele, né? Uma sensação irracional, tanto que ele teve uma crise de suor, né? Uma sudorese intensa, palpitação, e aquilo causou um mal-estar profundo nele e uma sensação de pânico, quase pânico. Mas pouco depois ele viu que o que tinha acontecido é que o condutor da carruagem, do fiacre, ele tinha simplesmente abaixado para arrumar as suas botas. E naquele ângulo que ele olhava, ele não via o condutor sentado à frente da carruagem, porque ele havia se inclinado para arrumar a bota. Algum tempo depois ele se levantou de novo e ele viu que na verdade o condutor estava ali, apenas não estava visível, né? E essa imagem trouxe para ele um circuito de associações de ideias e de provocações que levaram a questionamentos e aquele mal-estar. E o principal deles onde está o condutor? Isso já virou uma metáfora, óbvio, porque a carruagem representa a nós mesmos, né? Quer dizer, ou seja, representa a vida, o próprio fluxo da vida que nos conduz. E segundo a narrativa, na carruagem estava um casal de idosos, bastante melancólico, como descreve no livro. Então esse casal de idoso representa a nós, né? E a carruagem é o próprio fluxo da vida. E naquele momento ele olhou, né? E não viu o condutor. Quer dizer, cadê o condutor? Quem está conduzindo as nossas vidas, né? Quem está conduzindo a carruagem? Onde está o condutor? Muitas vezes a nossa existência no plano da matéria se assemelha a uma carruagem sem condutor. Por isso que um grande percentual dos encarnados nesse planeta não sabem para onde vão. Embora movimente muito, corram muito, não sabem para onde vão. Porque quem determina o destino é o condutor. Se não houver o condutor, os cavalos por si mesmos, eles não têm noção de destino. E nesse sentido, o cavalo, né, os cavalos, a parelha de cavalo, ela representa o ego. Ou seja, essa visão personal de um ser encarnado nesse plano de realidade, mas que não tem a consciência do todo ou da vida espiritual. E o condutor seria justamente o eu superior. A consciência crística, o eu sou, o estado consciencial. E o cavalo é simplesmente o estado mental inferior, ou seja, a sede dos desejos. O cavalo é movido por desejo. O condutor, ao contrário, ele se fixa na vontade. E vontade e desejo são coisas diferentes. Vontade é um poder divino que nos faz chegar ao nosso destino, né? A vontade não é contaminada pelo ego porque é uma diretriz que vem do eu superior. E é uma força. E o desejo, ao contrário, é um jogo transitório do ego. O ego deseja algo hoje, para amanhã desejar diferente.
E todo desejo gera uma frustração, a realização de todo desejo gera uma frustração que pede maiores desejos, desejos de outra ordem, e assim, de desejo em desejo, o ego vai vivendo uma vida de angústia e insatisfação. Então, é imprescindível que na carruagem da vida o condutor assuma a rédea, porque o condutor, ao assumir a rédea, tomar as rédeas em suas mãos, ele dá direção ao cavalo. É ele que tem que estar no comando. Então essa foi a sensação que o Dr. Brouwer, né, teve ao ter aquela visão daquela carruagem, aquele fiacre aparentemente sem condutor. Isso também me levou a essas reflexões. Até que ponto nós conseguimos acessar o condutor? Ou a nossa vida está sendo conduzida pelos desejos do próprio cavalo? Os cavalos, eles disparam e geralmente não sabem para onde vai, podendo inclusive cair em abismos. Até que ponto a nossa vida tem sido apenas um joguete ou uma compulsividade dos desejos do cavalo, da parelha de tração da carruagem, né, que é o ego, esses engodos, enganos e ilusões da personalidade, que não sabe para onde vai, que não tem noção do para onde vim, de onde vim, por que estou aqui e aqui me destino. Visão esta que só é possível quando nós temos uma percepção da unidade, uma percepção da vida cósmica. E a vida cósmica é muito distinta da vida ou da existência concreta, transitória no plano da matéria. Uma existência marcada pela temporalidade, tendo início, meio e fim. A visão da vida cósmica, ela suplanta, ela transcende esta percepção da existência, porque nos faz sentir seres em estado de infinitude, o que corresponde à realidade. Nós estamos temporariamente, geográfica, espacialmente locados em um planeta, mas tudo isso aqui vai passar como um sopro. É preciso que nós tenhamos a noção da finitude da existência e da infinitude da vida, vida sendo diferente de existência. A maioria de nós vive nesse planeta com medo do fim, ou com medo da morte. Ou fugindo disto, nunca, em momento algum, pensando ou acreditando na própria mortalidade física. É como diz o Dalai Lama, a maioria de nós vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Porque é a consciência da morte que traz a consciência da vida. Se nós não temos a consciência da morte, ou seja, da finitude da matéria, nós não vamos ter a consciência da vida, que é a infinitude daquilo que não é material, que é essencial, que é espírito, que é luz divina, que corresponde àquilo que verdadeiramente somos. E quem traz essa noção é o condutor. É aquele que dirige a carruagem, que teoricamente teria que dirigir a carruagem. Então, será que alguns de nós
nunca teve ou não está tendo essa sensação de que a existência nesse plano tem sido um deslocamento de uma carruagem com ausência do condutor, o que leva a uma sensação de estar perdido, o que leva a dolorosa sensação que se transforma em angústia de perceber que a vida não tem sentido. A percepção de ausência de sentido da existência vem da ausência do condutor. E nós temos visto, eu particularmente, algumas vezes vejo muito claramente pessoas que, embora muito bem realizadas economicamente nesse plano da existência, né, tendo um bom emprego, um bom salário, morando numa casa muito confortável, tendo um bom carro, saúde perfeita, não obstante, estando vivenciando quadros de profunda depressão em decorrência de um vazio existencial, um vazio essencial, onde nada faz sentido. Então, como acessar esse condutor, esse eu sou? Algo que transcende o aspecto do ego, né, dessa estrutura personal, dessa autorreferência através de uma ficção de personalidade. Então, onde está o condutor? Essa simples passagem do livro que nós lemos hoje de manhã nos levou também a estas reflexões. E é um livro que eu recomendo. Quando Nietzsche Chorou, uma obra extraordinária, baseado em fatos históricos concretos, com personagens que realmente existiram, que faz uma construção interessante desse processo quase que acidental do nascimento da psicanálise. Através da conduta terapêutica com uma paciente, que foi a primeira, que é Berta Poppenheim, conhecida como Ana O. Que isso tudo são fatos históricos. Então, gratidão por você que está aqui no nosso canal, que compartilha esses conteúdos conosco, que nós possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras, espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambhu.